Olá, muito bem. Vamos falar sobre o tema da semana. Essa semana o tema é Tadag Mudra, uma técnica que significa literalmente lago ou poço, né? Então, Tadag significa literalmente isso. Mas para falar de Tadag Mudra, eu vou querer falar de algumas outras coisas antes. Primeiro, começando pela palavra mudra, né? O que significa mudra? Mudra nesse contexto que a gente está tratando aqui, nesse contexto do Hatha Yoga, mudra não significa essas posições de mãos, né, que aparecem e que são mais conhecidas, né, os mudras de mãos que aparecem com frequência na dança clássica indiana, aparecem também em outras tradições, né, inclusive algumas derivações tântricas, surgem mudras de mãos. Mas nos textos chamados clássicos de Hatha Yoga, os mudras não são essas posições de mãos, mas são técnicas, né, mais complexas, mais sofisticadas, que envolvem posições do corpo, envolvem técnicas de respiração, eventualmente visualizações e contrações internas, né? São técnicas internas. E a professora Alicia Souto diz que é como se fossem espécies de asanas internos. Mudra significa literalmente tampo, ou fecho, ou um fechamento, né? E esse fechamento, ele pode muitas vezes ser entendido como algo físico, né? Existe uma contração, existe alguma coisa que se fecha, existe algo que se aperta, né? Existe uma posição que se faz de língua, de olhos, né? Enfim, tem uma variedade assim que é difícil até da gente definir o que é mudra, porque suas técnicas são muito variadas, né? Elas envolvem desde posições corporais, respirações, visualizações, contrações, né? Muitas coisas diferentes. Mas esse fechamento, ele sempre é ligado de alguma forma ao corpo sutil, né? Ao que o yoga vai chamar de fisiologia ou de anatomia sutil, que está ligado aos pranas, está ligado aos vayus, está ligado aos nadis, está ligado aos chakras e está ligado em essência, né? Intimamente relacionado com Kundalini dentro desses textos, né? Então, as técnicas, né? As grandes técnicas ligadas, identificadas com o que se chama despertar de Kundalini são estes mudras. Esses mudras, eles também são sempre muito associados ao pranayama e são muito relacionados mesmo, porque eles tratam do prana, né? Então é um fechamento, é uma reorganização ou é uma recondução ou é uma espécie de manipulação do prana, e pranayama é a técnica, né, de expansão de prana, de controle de prana. Então, os mudras e os bandhas, né, os bandhas são um subgrupo desses mudras, são técnicas absolutamente interrelacionadas com o pranayama. Os mudras e os bandhas incluídos neles, né, são técnicas centrais, então, do Hatha Yoga, e no Hatha Pradipika, por exemplo, que é o texto mais conhecido, a maior quantidade de versos, né, a maior quantidade de frases ali daquele texto está dedicada aos mudras. E então, né, esses mudras, eles podem ser algumas vezes complexos fisicamente, quer dizer, parecem difíceis, envolvem uma coordenação motora fina, envolvem coisas ali do campo mais material que podem ser desafiadoras, mas não por isso eles são técnicas voltadas ao nosso campo material. Eles sempre são técnicas associadas predominantemente ao nosso corpo sutil, esse pranamaya kosha, ou esse corpo de sensações, como a gente vem, né, procurando elaborar aqui nos nossos encontros. São técnicas internas, né? Técnicas internas. E se a gente percebe que
para quem pratica os asanas, né? Que os asanas têm já uma capacidade de nos guiar internamente, os asanas têm uma relação já próxima com a respiração, né? Então, os asanas, eles já nos levam mais internamente, quando a gente usa os asanas dessa maneira. Mas os mudras e os bandhas, né, fazem isso de uma maneira mais potente. Né? Os mudras, eles fazem isso de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda. Tadag, então, que é um mudra que a gente está tratando essa semana, na semana passada falamos de Ashvini. Ashvini significava o movimento do cavalo ou da égua. Agora, Tadag significa literalmente lago ou poço. E aparece num texto chamado Geranda Samhita, um texto aproximadamente do século XVII, um dos clássicos do Hatha Yoga, um dos textos mais importantes, que simplesmente diz o seguinte: levar o abdômen para trás, para que pareça um poço. É chamada de Grande Tadag Mudra, destruidora da velhice e da morte. Ponto final, só isso, né? Fala levar o abdômen para trás para que pareça um poço. Só isso é descrito na técnica, nada mais. Não diz se faz com os pulmões vazios, não diz se faz com a respiração contínua, não diz se leva os braços para trás junto, não diz nada, né? E então, quando a gente vai se deparando com essas técnicas e com a pouca informação, né, que esses textos tradicionais trazem, na grande maioria das vezes, né, a gente vai dando muito valor e muita importância à linha de transmissão. Então, como a gente sabe fazer? A gente sabe porque alguém ensinou. Né? A gente não sabe porque leu no texto clássico, não sabe porque leu nesses textos que são tão importantes. É importante saber que eles estão lá, é importante saber que isso está mencionado lá nesses textos já desde esse momento. Mas a gente não aprende a fazer, né? A gente não aprende didaticamente a fazer com base nisso. A gente não aprende nem a se orientar direito com base neles, né? Então, a gente depende de uma certa linha de transmissão, ou que a gente pode entender como tradição. Alguém que ensina o outro, que vai passando, né? Assim por diante. Então, isso que eu ensino é da forma como eu aprendi. Eu aprendi com muitas pessoas, eu aprendi com o Dr. Bolli, eu aprendi com o professor Garotti, eu aprendi com os meus pais, aprendi com a professora Alicia Souto, e estes aprenderam da tradição de Kaivalyadama, que vem de Swami Kupalayananda, que aprendeu com seu mestre Madhavadasi, e assim por diante, né? Então essas coisas vão chegando aqui dessa maneira, tá? Por que que eu digo isso? Porque às vezes alguém vai ensinar de outra forma, porque às vezes alguém vai mostrar de outro jeito, né? Então tem muitas técnicas. Eu nunca vi alguém ensinando Tadag de outra maneira, mas eu já vi pessoas ensinando outras técnicas de outras maneiras, e talvez essas sejam formas, né, que vieram de outras linhas de transmissão. E eu estou transmitindo a forma como eu aprendi, a forma como eu pratico, a forma como eu conheço, tá? Muito bem. E então, Tadag Mudra, é uma técnica que manipula a respiração, manipula pressões internas e é para dentro que queremos ser levados quando fazemos essa técnica, né? Ela manipula a respiração. Eu vou apresentar duas formas de fazer o Tadag, né? Um Tadag feito com os pulmões vazios e um Tadag feito com a respiração contínua. O texto não está falando. O texto não está falando que deve ser feito numa pausa, o texto não está falando que deve ser feito com a respiração contínua. A gente vai dependendo dessa forma que nos ensinam. Então, o Dr. Bolli publica, certa vez, um artigo falando de dois tipos de Tadag e de três tipos de Uddiyana. Uddiyana eu vou deixar para falar em outro momento. Dois tipos de Tadag. Uma forma com os pulmões vazios, outra forma com a respiração contínua. Vou começar a falar da versão com os pulmões vazios, né? Então, a relação com a respiração é absoluta, sendo de uma forma ou de outra. Quando a gente vai fazendo com os pulmões vazios, a gente precisa começar a desenvolver, né, a buscar uma certa independência entre movimentos respiratórios, ou seja, movimentos do corpo, e movimentos do ar.
né? Movimentos do ar, o ar que entra e o ar que sai. O ar está em movimento, ele entra e sai como consequência dos movimentos do corpo de expansão e retração. E isso é de fundamental importância a gente ter muito claro e se lembrar de que são os movimentos do corpo de expansão e retração que fazem com que os movimentos do ar, né, de entrada e saída, aconteçam. Então, nós temos autonomia sobre os movimentos do corpo, quer o ar entre ou não. Né? Eu posso produzir esses movimentos, e são esses movimentos que eu produzo que fazem o ar entrar, e não o contrário. Quer dizer, não é porque o ar entra que o meu tórax se expande. Né? Porque se fosse assim, eu não conseguiria expandir o tórax se o ar não entrasse. Mas como não é isso, como eu expando o tórax e aí o ar entra, eu posso expandir o tórax sem que o ar entre. Tá? Eu estou insistindo um pouco nessa ideia porque para fazer TADAG, essa é a nossa principal, né? Esse é o principal ponto, esse é o principal desenvolvimento, esse é o principal procedimento para fazer TADAG com os pulmões vazios. Eu preciso conseguir expandir minha caixa torácica sem que isso seja associado a uma inspiração. Eu passo a minha vida toda respirando dessa maneira, expandindo caixa torácica, inspirando. E agora eu quero fazer uma coisa diferente disso, então não é tão fácil, né? Mas é possível, né? É possível. Então o que a gente quer fazer de partida? A gente quer fazer um movimento, né, de expansão, só que sem deixar o ar entrar. Quando a gente inspira, a gente vai expandindo a caixa torácica e o ar vai, né, preenchendo esse espaço interno. Mas eu posso fazer isso da mesma forma sem deixar o ar entrar. Então eu vou soltar completamente o ar e tentar de novo expandir a caixa torácica. E eu posso fazer isso várias vezes, né? Eu posso movimentar, expandir e retrair, expandir e retrair. Se eu quiser, eu posso fazer isso com a respiração acontecendo, né? Então, eu estou inspirando e expirando, mas eu também posso fazer isso sem deixar o ar entrar ou sair numa pausa. Então, soltei completamente o ar, estou sem respiração. E faço os mesmos movimentos. Aí você nota, tá, quando eu faço isso inspirando, né, isso é de um jeito, mas quando eu faço isso com os pulmões vazios, isso começa a produzir um efeito de sucção. Tá, muito bem. Então a gente vai para a segunda parte do TADAG. A primeira é conseguir expandir o tórax sem deixar o ar entrar. A segunda é relaxar o abdômen para que ele seja sugado lá para dentro. E ele é passivamente sugado, ele é naturalmente sugado. A gente vê o abdômen sendo sugado. A gente não vê o diafragma, que está mais ou menos por aqui. Né? Mas o diafragma também está sendo sugado lá para dentro. Por que que isso acontece? Isso acontece por um efeito muito simples da física, né? Que é eu aumento o volume de um espaço sem colocar nada lá dentro. Né? Então, eu expando o tórax sem deixar o ar entrar. O que que acontece, né, com a pressão interna quando isso é feito? A pressão dentro do tórax fica menor do que a pressão atmosférica. Né? A pressão intratorácica fica menor do que a pressão atmosférica, ou seja, cria-se um vácuo dentro do tórax, cria-se um vácuo dentro da cavidade torácica. Swami Kuvalayananda, quando vai pesquisar sobre esse vácuo, ele vai, né, pela primeira vez, mostrar cientificamente como isso acontece, porque se insere um tubo lá dentro, e aí vai se medindo essas pressões. E ele vai dar um nome desse vácuo do seu próprio mestre, Madhava Das Vacuum. É uma das suas primeiras pesquisas. Mas enfim, quando cria-se esse vácuo dentro do tórax, a pressão intratorácica é menor do que a pressão atmosférica, é menor do que a pressão intraabdominal.
Então as coisas vão sendo sugadas lá para dentro, os tecidos mais moles vão sendo sugados lá para dentro. Diafragma, abdômen, até a parte do pescoço, né? A gente pode ver que isso também vai entrando um pouco mais lá na direção do centro do tórax. Muito bem. Então, conquistar essa independência respiratória e permitir que o abdômen seja passivamente sugado lá para dentro é o que a gente vai buscando fazer em Tadag. Porém, né, a gente faz isso na posição deitada, porque se essa é uma técnica que se assemelha a um poço, né, o que forma justamente esse poço ou esse lago é essa depressão abdominal que se cria, né, essa sucção abdominal que cria essa depressão na posição deitada. Tá? Então, o que fazemos em Tadag Mudra é feito na posição deitada. Em geral, a gente acaba utilizando o movimento dos braços como uma forma de auxiliar. Né? O simples movimento dos braços lá para trás já produz uma expansão da caixa torácica. Isso me ajuda nesse processo de expansão. Mas eu posso também fazer sem essa movimentação dos braços. Então, vou fazer a primeira vez com a movimentação dos braços. Né? Inspirando profundo. Solto completamente o ar. Na pausa, com os pulmões vazios, eu faço. E eu não estou empurrando o abdômen lá para dentro. Eu estou expandindo a caixa torácica e o meu abdômen é passivamente sugado lá para dentro. Tá? Agora eu vou fazer isso sem a movimentação dos braços, porque eu consigo expandir o tórax, eu não preciso. Os braços ajudam, mas eles não são essenciais. Tá? Então, de novo, inspira profundo. Solta o ar. Expando a caixa torácica e o abdômen é sugado. E é essa, né, depressão que forma o nome, que dá o nome da técnica Tadag, né, o lago ou o poço. Pois bem, mas eu disse que o Dr. Bulli apresenta uma outra forma de fazer, né? Uma outra forma de fazer, que não é com a respiração pausada, suspensa, não é na pausa com os pulmões vazios. Ele vai apresentar uma forma com a respiração contínua. Inclusive, ele vai dizer algo mais. Ele vai dizer que um mudra, né, é uma técnica que deve ser sustentada por um longo tempo e que ele vai chamar de Tadag Mudra quando feito com a respiração contínua e apenas de Tadag quando feito na pausa com os pulmões vazios, tá? Mas isso assim é um detalhe que é muito interessante, mas ele não muda, né, a forma com que a gente faz. Quando a gente faz com respiração contínua, o modo de fazer é completamente diferente. Os seus efeitos também são completamente diferentes. Com a respiração contínua, não há vácuo. Com a respiração contínua, não há variação de pressão. Consequentemente, não há sucção. Né? Não há sucção. Então, como faz? A gente faz por contração. Né? Então, esse recolhimento do abdômen ele vai sendo feito por contração e não por sucção. E mesmo que haja uma certa força, né, algum esforço para manter essa forma, né, é uma técnica que pode ser mantida por um longo tempo. Então, quando fazemos com a respiração contínua, né, como essa técnica fica?
Não vai criar o vácuo, não vou fazer pausa, né? Mas eu vou reproduzir ou simular como se eu tivesse justamente na pausa. Primeiro, expandindo a caixa torácica. Então, eu continuo respirando, eu estou aqui falando, mas as minhas costelas já estão alargadas, já estão expandidas, né? Levemente expandidas, e eu mantenho essa expansão não só durante as inspirações, mas também durante as expirações. Eu mantenho isso todo o tempo. Quando isso acontece, o abdômen já fica levemente mais recolhido, especialmente na posição deitada, né? Minhas costelas inferiores, elas já ficam aqui mais expandidas. As costelas intermediárias, as superiores também. E o abdômen já fica, né, levemente recolhido, mas ele não está completamente sugado lá para dentro. E aí o que eu vou fazer é um esforço, é uma força, é uma contração que vai empurrar o abdômen para dentro e vai empurrar o abdômen para cima, né? Essa força parte lá do assoalho pélvico, então é uma contração que vem desde a contração anal, alcança a contração do períneo, contração genital e alcança a contração do baixo ventre. Primeiro eu vou contraindo e empurrando o baixo ventre lá para dentro, enquanto eu mantenho as costelas expandidas, enquanto eu mantenho a respiração contínua. E então eu vou contraindo e também recolhendo a parte alta do abdômen. E aqui eu estou mantendo a respiração contínua e uma contração constante que empurra o abdômen lá na direção das costas e que empurra o diafragma lá para cima e que mantenha minhas costelas alargadas, as costelas expandidas mesmo durante as expirações. Tá? Então, a superfície, a periferia do tronco, do tórax ou do abdômen, ela se movimenta muito pouco. O que se movimenta mais com a respiração é o diafragma. Tá? Então, é sustentar a técnica de alguma forma parecida com isso. Desfazendo. Muito bem. Com isso, espero tornar mais clara a técnica, a forma de fazê-la, algumas dúvidas que foram surgindo ao longo da semana, né, de como fazer e como sustentar e como é então quando a respiração é contínua, que tipo de recolhimento do abdômen é esse, como faz, como funciona, né? Então, talvez com esse vídeo fique mais claro, né, e vendo como essas técnicas são aplicadas, talvez também ajude, né, na execução. Então, assim vamos seguindo, nós começamos a dar passos na direção das técnicas fundamentais. Semana passada, Ashwini Mudra, esta semana, Tadagi Mudra. Vamos seguir ainda por mais algumas semanas apresentando, introduzindo essas técnicas tão características e tão fundamentais do Hatha Yoga. Sem esquecer, né? Sem esquecer que elas são técnicas feitas para nos guiar internamente. Então eu tenho feito uma pergunta: para onde a sua atenção é guiada internamente? E quando eu pergunto isso, né, não é porque eu estou tratando de um exercício de concentração, onde você vai escolher para onde levar a sua atenção. Não. Para onde a sua atenção é guiada internamente. Guiada como? Guiada pela sensação, onde ela fica, que parte do corpo a atrai, né, para onde ela é atraída, como um imã. Então, tem algo, tem alguma parte no corpo que suga, né, que atrai
que absorve a atenção de alguma maneira e a atenção fica por ali, né? É isso que a gente está querendo observar, é esse tipo de percepção que eu estou querendo despertar com essa pergunta, para onde a atenção vai sendo guiada internamente, sem que seja uma escolha minha, sem que isso seja um exercício de concentração, é uma disponibilidade, tá bom? Muito bem, então é isso por hoje, boas práticas e deixem suas perguntas aqui se tiver, tá bom? Qualquer coisa. Obrigado e seguimos.